bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo e pesquisador e... Bom, pelo menos é o que dizem que eu sou, né? Hoje a gente vai ver o que é o transtorno dissociativo de identidade, ou TDI, ou o que leva uma pessoa a ter múltiplas personalidades. Em 1971, o americano Billy Milligan foi preso por abduzir e abusar de 3 mulheres no campus de uma universidade em Ohio. Mas durante a sua prisão e seu julgamento, um padrão bem estranho apareceu. Uma das suas vítimas disse que ele se comportava como uma criança, enquanto outra vítima disse que ele tinha um sotaque alemão. E os policiais, o promotor e os advogados tiveram a mesma impressão. Parecia que cada hora eles estavam falando com uma pessoa diferente. E de certa forma eles estavam. Na verdade eram 24 pessoas, ou melhor, personalidades. Segundo o exame psicológico de Milligan, ele sofria de transtorno dissociativo de identidade e tinha uma série de personalidades, com idades e até gêneros diferentes. Algumas mais violentas, outras mais tímidas, como o livro The Minds of Billy Milligan registra. Mas entre todas as identidades, como Bruce Hood conta em The Self-Illusion, uma delas, uma mulher chamada Adala, assumiu os crimes. Nem o próprio Billy, nem as outras personalidades tinham memória dos eventos de acordo com ele. Tanto que o veredito foi que o Billy não podia ser responsabilizado pelos crimes, e ao invés de ir para a prisão, ele acabou sendo internado em hospitais psiquiátricos. Quem reconhece o transtorno dissociativo de identidade normalmente atribui a causa a traumas de infância, como a defesa de Billy Milligan, que alegou que no caso dele ele era órfão de pai e abusado pelo padrasto aos 8 anos de idade. Em uma situação de estresse extremo, ou um acidente, ou uma guerra, não é raro passarmos por uma dissociação, como se não fôssemos nós que estamos passando pela situação. Quando vivenciamos, por exemplo, um assalto ou um acidente, como se outra pessoa estivesse passando por aquilo e não nós mesmos. Mas para crianças passando por um trauma na infância, como um pai alcoólatra matando a mãe do Bruce Banner, a mente pode lidar com essa dissociação como se a outra pessoa realmente existisse, ou pelo menos como outra personalidade, o que inclusive usaram como a história de origem para o Hulk. E por isso grande parte dos casos diagnosticados de TDI acontecem entre crianças que sofreram na infância e não tiveram amparo familiar, como o Kevin Crumb de Fragmentado. E em parte por isso, pacientes com TDI tendem a ter problemas de confiança interpessoal e problemas de rejeição. Quem testou a memória de pacientes com múltiplas personalidades viu que quanto mais particular de uma personalidade é uma memória, mais compartimentalizada ela tende a ser. Já memórias neutras, como palavras aprendidas, são lembradas por todas as personalidades. Então a memória de uma briga com abominação seria provavelmente exclusiva do Hulk, enquanto o conhecimento de física nuclear é exclusivo do Bruce Banner. Mas se o Banner aprendesse uma nova língua, o Hulk provavelmente entenderia. E uma das explicações para memórias guardadas em uma só personalidade é a proteção contra traumas. Pacientes com estresse pós-traumático que passaram por experiências muito graves tendem a perder áreas do cérebro ligadas à emoção e memória, como o hipocampo e a amígdala. Enquanto pacientes com personalidades múltiplas, mas sem o estresse pós-traumático, não têm essa perda. Tanto que a troca de personalidades é comum em situações ameaçadoras, quando a personalidade que consegue lidar melhor com a situação emerge, já que a identidade original tende a ser mais passiva e dependente, uma versão mental do que a gente sempre espera que a Sam ou Wolfgang façam em Sense8. E pode acontecer de uma das personalidades assumir o controle por mais tempo do que a identidade original, tanto que as pessoas que sofrem do transtorno podem não registrar nem tempo, nem memórias bem. Vide as memórias soltas do Ed Norton em Clube da Luta. Isso, claro, segundo quem acredita nas personalidades múltiplas, o que nem de longe é consenso. Para muitos, as diferentes personalidades são mais um jeito de escapar da culpa em tribunais, como foi o caso do Billy, do que um distúrbio real. Em 1988, por exemplo, o psicólogo Paul Dell entrevistou colegas de profissão e descobriu que 80% deles tinham recebido reações negativas de moderadas a extremas por outros da área quando manifestaram interesse por personalidades múltiplas. Como a maioria dos diagnósticos de TDI foram feitos pelas mesmas pessoas, se questiona se não são esses terapeutas interpretando casos como TDI quando não eram. Principalmente porque a maioria dos casos de personalidades múltiplas só foi diagnosticada depois da década de 70, quando o filme Sybil trouxe bastante atenção para o transtorno, e o número de diagnósticos declinou recentemente. Também tem a possibilidade de que, por mais que a dissociação de identidade exista, a forma como alguns terapeutas tratam seus pacientes incentiva a formação das personalidades, ou até a encenação por pacientes que querem colaborar, mesmo que involuntariamente. Nos casos de recuperação de memórias por hipnose, principalmente. O próprio Milligan só revelou 14 das 24 personalidades depois de ser hospitalizado e acompanhado. E para piorar as chances, quem tem transtorno dissociativo de identidade pode ouvir mais de uma voz das personalidades ao mesmo tempo, o que confunde o diagnóstico com de esquizofrenia. Apesar de toda essa controvérsia em torno de personalidades múltiplas, realmente existe uma mudança.
Em um trabalho de 2015, dois pesquisadores de Munique, na Alemanha, se depararam com BT, uma paciente que tinha perdido a visão depois de um acidente de carro 13 anos antes. Os seus olhos e os nervos continuavam em perfeito estado, o que indicava que o problema não era fisiológico. Durante o seu acompanhamento, ela manifestou mais de 10 personalidades, algumas que falavam inglês, outras alemão, outras uma mistura das duas línguas, e durante o tratamento, uma das identidades começou a reconhecer palavras escritas. Pouco a pouco, mais personalidades foram recuperando a visão. Segundo Bruce Hood, o córtex visual dela ficava inativo normalmente, mas voltava a funcionar quando uma identidade que enxergava assumia, até o ponto onde todas as identidades passaram a enxergar e ela recuperou a visão completamente. Com ou sem personalidades, com ou sem traumas, a nossa mente é capaz de surpreender bastante. E esse Nerdologia foi um oferecimento do filme Fragmentado, que mostra o personagem Kevin vivido pela ótima atuação do James McAvoy, que possui 23 personalidades distintas e consegue alternar entre elas só com a força do pensamento. Essas personalidades entram em conflito quando uma delas sequestra 3 adolescentes. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas do Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar. O filme é escrito e dirigido pelo M. Night Shyamalan e tem sido muito elogiado por quem já assistiu. Vale acompanhar até a última cena. Fragmentado vai estrear no dia 23 de março no Brasil. Nesse episódio, o livro citado que eu ouvi é o Self-Illusion do Bruce Hood, que é um ótimo passeio pelo que nos dá a sensação de consciência dentro do que a gente já falou no episódio de livre-arbítrio. E lembrando, quem sempre pergunta, o Saiba Mais tem um link para os livros citados aqui sempre. Para a Sofia Abraão e para o Felipe Marques, que perguntaram sobre nootrópicos naturais ou quais nootrópicos são recomendados, eu acho que eu não fui claro no episódio. Não existe nootrópico com ação comprovada. Existem alguns estimulantes e mesmo assim a gente ganha algumas habilidades para perder outras. E eu não sou ninguém para recomendar esse tipo de coisa. Para as provas em especial, dormir bem ainda ajuda. O Dart PP perguntou se a memória muscular de um esporte como o Kung Fu pode interferir em outra prática como Yoga e Karatê. Pode sim, pode deixar alguns movimentos mais fáceis ou até confundir outros como se fosse um sotaque muscular que atrapalha algumas posturas. E o João Dutra perguntou se memória de curto prazo e aprendizado são a mesma coisa. Não são, e um paciente muito famoso chamado HM ilustra isso bem. Como eu expliquei no Nerdologia de Memória, ele não formava memórias de longo prazo e vivia no presente, mais ou menos como no filme Amnésia, mas ainda assim ele conseguia aprender novas habilidades. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para múltiplos vídeos sobre a mente e até a próxima quinta.